E aí, investidores, bem-vindos a mais uma análise aqui do time do Rastro. Para quem já acompanha a gente, sabe que a gente vive de olho nos balanços das gigantes da B3. E hoje a gente vai falar sobre uma verdadeira anomalia do mercado financeiro. Um resultado que, sinceramente, parece desafiar a lei da gravidade. Estamos falando do balanço do primeiro trimestre de 2026 da JHSF, que saiu agora no dia 8 de maio. Os números vieram absurdamente fortes e trazem uma aula sobre como fatias diferentes da economia reagem na hora do aperto. Mas, para entender o peso desse resultado, a gente precisa olhar para o cenário macro primeiro. Pensa o seguinte: como é que um império do setor imobiliário e de varejo consegue bater recorde atrás de recorde com a taxa Selic travada num patamar punitivo de 14,50%? Esse é o grande paradoxo dessa nossa análise. Num ambiente com juros lá nas alturas, o crédito fica caríssimo. Isso costuma esmagar o lucro das empresas normais e frear o consumo geral. Só que, como a gente vai ver agora, existe uma bolha no mercado que joga um jogo completamente diferente. E é exatamente aí que entra a JHSF. Caso alguém aqui não tenha o mapa completo do grupo, esquece aquela ideia de construtora tradicional ou administradora comum de shopping. A JHSF é literalmente o império do luxo no Brasil. Eles são a máquina por trás da marca Fasano, que tem aqueles hotéis e restaurantes de primeiríssima linha, além do shopping Cidade Jardim e do Catarina Fashion Outlet. Sem contar que o grupo também domina a aviação executiva com aeroporto próprio em São Paulo e manda super bem na locação de imóveis de elite e gestão de fortunas. Ou seja, a gente está falando do topo da pirâmide do consumo de altíssima renda. Beleza, bora mergulhar nessa história. A melhor analogia para entender o momento da JHSF é olhar para o abismo que virou o varejo brasileiro hoje. De um lado da rua, a gente tem o varejo de massa. Esse pessoal está sofrendo muito, exprimido por juros altos, crédito curto e as pessoas comprando menos. Do outro lado da rua, a gente tem o ecossistema de luxo da JHSF. E olha a diferença. Enquanto a loja popular soa para fechar as contas do mês, os corredores do Cidade Jardim estão lotados, as vendas não param de bater recorde e a demanda por produtos premium está explodindo. É uma dicotomia surreal. Se você está gostando deste vídeo, deixe um like e comente abaixo sobre qual empresa ou ativo você gostaria que fosse o próximo vídeo. E não se esqueça de nos seguir. Vamos para a nossa primeira sessão, os números que impressionam neste primeiro trimestre de 2026. Porque essa diferença brutal de cenários não é só narrativa, tá? Ela aparece na ponta do lápis. Vamos destrinchar os dados brutos do release de resultados, que mostram como a empresa está simplesmente ignorando o vento contra da economia. Dá uma olhada nesses saltos do primeiro trimestre. A receita do grupo disparou 33,3%, batendo a marca impressionante de 537,7 milhões de reais. E a eficiência operacional veio junto, viu? O EBITDA, que mostra o potencial de geração de caixa deles, saltou 27%, chegando a 250,6 milhões. E lá no finalzinho do balanço, um lucro líquido de 371,6 milhões de reais, subindo 9,3%. Galera, crescer lucro, caixa e receita desse jeito, com juros a 14,5%, é um baita atestado de poder de marca. O próprio CEO da companhia, o Augusto Martins, cravou muito bem isso. Ele falou sobre um progresso consistente na expansão dos negócios e resultados de receita recorrente. A palavra de ouro aqui é recorrente. Esses recordes todos não caíram do céu e nem vieram da venda de um terreno qualquer. É pura estratégia estrutural e muita eficiência. A JSF mudou a chave. O foco agora não é só vender imóvel, é cobrar o aluguel, diária e mensalidade de uma base de clientes super fiel e totalmente blindada contra qualquer crise. Seção 2. A resiliência da alta renda e como funciona essa blindagem contra as crises. Mas por que exatamente o mercado de luxo passa batido por essa tempestade perfeita que está castigando o resto do país? Os indicadores de operação da empresa explicam isso rapidinho. Olha a taxa de ocupação dos shoppings, quase 100%, cravando 98,8%. Ou seja, não tem espaço livre, as marcas globais estão brigando para estar lá. Nas locações de imóveis residenciais de altíssimo padrão, ocupação de 100%. Nenhum imóvel vazio, zero. E na marca Fasano, a demanda da clientela bateu um nível histórico. O ponto é simples, o cliente de alta renda não perdeu o emprego e não depende de financiamento de banco indexado a Selic para poder comprar. O dinheiro continua na conta e a vontade de consumir experiências exclusivas está firme e forte. Para ilustrar o poder de ditar preços que esse grupo tem, olha esse valor, R$ 5.038. Essa é simplesmente a diária média dos hotéis Fasano hoje. É um número impressionante que prova aquela tese de que o altíssimo luxo é duro na queda. Se uma empresa consegue cobrar mais de R$ 5.000 por uma única noite num quarto de hotel e a demanda continua subindo, é porque a JHSF não vende só hospedagem. Ela vende um estilo de vida. É um ecossistema inteiro onde o preço definitivamente não é o que faz o cliente tomar a decisão. Seção 3. O fenômeno JHSF Capital. Vamos falar do motor financeiro do grupo. Agora a gente vai virar o holofote para uma unidade de negócio que joga nos bastidores, mas que está passando por uma explosão bizarra de crescimento. O número de 346% de alta é de cair o queixo. Em apenas um ano, os ativos sob gestão da JHSF Capital deram exatamente esse salto. O volume que eles administram saiu de 2,5 bilhões para incríveis 11,2 bilhões de reais. É um movimento tão forte que já coloca a gestora deles entre os maiores players alternativos do nosso mercado.
E como é que uma gestora cresce num ritmo desses? A mágica acontece porque eles atuam como a engrenagem financeira perfeita para os próprios clientes de elite do grupo. A JKSF Capital basicamente dobrou a receita, crescendo 104,6%, criando fundos imobiliários exclusivos e dando consultoria em fusões e aquisições sob medida para o mercado de alto padrão. Eles não só constroem as coisas para os mais ricos, eles agora administram a riqueza dessa galera de forma totalmente integrada. É o jeito perfeito de fechar o ciclo dentro de casa. Avançando para a seção 4, a expansão global da marca Fasano. Com o jogo ganho no Brasil, a JHSF tá pegando essa cartilha do luxo que deu super certo aqui e levando para o mundo, e com muita confiança, viu? Essa linha do tempo de aquisições mostra bem a agressividade da estratégia. Logo no primeiro trimestre de 2026, eles compraram um complexo Enjoy lá em Punta del Este, no Uruguai, que é um destino clássico da elite brasileira. Para o segundo trimestre, eles já arremataram um terminal executivo em Opa-locka, em Miami, criando uma espécie de ponte aérea direta entre o aeroporto Catarina, em São Paulo, e os Estados Unidos. E olhando um pouquinho mais para frente, em 2027, tem a inauguração do Hotel Fasano, bem no meio do quadrilátero da moda em Milão. Onde o cliente de luxo brasileiro for pelo mundo, a JGSF quer estar junto. E por fim, seção 5. Chegou a hora de perguntar, vale a pena investir na JHSF3? Com todo esse operacional rodando liso, a gente precisa voltar para a visão de quem está ali, operando na Bolsa de Valores. E a valorização recente já diz muita coisa. As ações da companhia deram uma porrada de 139% para cima nos últimos 12 meses. O mercado sentiu o cheiro dessa resiliência toda e já precificou a máquina trabalhando. Só que um salto gigante desses levanta aquela dúvida clássica. Depois de subir tudo isso, será que o papel ficou caro demais ou ainda tem espaço para quem quer entrar agora? O que é bem interessante de observar nesse ponto é justamente como a gente pesa esse debate de preço. O desafio aqui é equilibrar os múltiplos atuais, que, lógico, ficaram mais esticados depois dessa alta toda, contra um potencial de crescimento que ainda é gigantesco. A JHSF tem um land bank, um estoque de terrenos para projetos futuros, avaliado em uns 30 bilhões de reais. Fora isso, tem a transição forte de uma construtora tradicional para um modelo focado em receitas recorrentes e previsíveis, como os shoppings e os hotéis. Isso coloca um baita prêmio de qualidade no negócio. Basicamente, a empresa trocou a montanha-russa do mercado por um caixa bem mais constante. Para fechar essa nossa análise aqui no Rastro, eu quero deixar uma provocação para vocês pensarem na hora de montar as carteiras. Num Brasil onde o cenário macroeconômico é sempre um teste de emoções, a aposta de vocês vai ser no crescimento inabalável do mercado de luxo e nessa resiliência absurda? Ou vocês preferem caçar oportunidades nas ações mais amassadas do consumo de massa, já contando com uma queda futura dos juros? É um excelente debate sobre alocação e visão de longo prazo. Deixem os pensamentos de vocês aqui nos comentários, a gente adora ler, e até a próxima exploração de balanços.